Boa noite, gente. Aqui estamos de novo, né? Dando continuidade à aula de corrente elétrica, certo? Só que hoje a gente vai ver potencial elétrico, certo? É o que mais a gente vai utilizar quando eu entrar em circuito elétrico, tá? Aqui a gente tem um circuito simples, né? Usando um gerador, que é uma bateria. E aí eu vou mostrar para vocês o que é um potencial elétrico. Nós vimos na aula passada que a gente chama isso de polo e polo. O polo, o maior, a gente positivo. O polo menor, negativo. No polo maior, a gente vai chamar potencial de A. E no menor, potencial de B. Certo? Então, a gente representa a diferença de potencial é representado pela letra U. U significa diferença de potencial ou P. Diferença de potencial. E aqui a gente vai ter o quê? Menos. Então, a diferença de potencial vai ser potencial em A menos o potencial em B. Certo? Aqui eu vou ter o positivo, né? Que a gente já viu isso na aula passada. E aqui a gente tem o negativo. Para a gente calcular o potencial de A ou de B, a gente tem, veja bem, eu quero que vocês não esqueçam jamais que qualquer tipo de energia é igual a trabalho. Na realidade, existe uma letra grega chamada tau. Tau significa trabalho, certo? Ou energia. Às vezes eu falo energia, às vezes eu falo trabalho, mas é tudo a mesma coisa, tá? Então a gente vai ter, para calcular o potencial de A, eu vou ter o potencial de A é igual a energia dividido pela carga elementar. Ou potencial de A é igual ao trabalho dividido pela carga elétrica. Certo? Aí a gente tem que potencial de A é isso, e o potencial de B vai ser igual a E. Aqui eu tenho E de A e aqui E de B. Dividido pela carga elementar. Que vocês já viram que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aí a gente não pode esquecer, mas é uma constante. Ela é dada, né? Então a gente tem isso aí. A gente tem também que eu vou falar das unidades de medida de, sim, faltou aqui, ó, potencial de B pode ser igual também ao trabalho dividido pela carga elétrica. Certo? Então, vamos ver. Eu vou ver agora as unidades de medidas no SI, Sistema Internacional de Unidades, né? Do potencial elétrico. Potencial elétrico é representado pela letra V, tá, gente? V significa potencial elétrico. E a gente tem potencial elétrico, o trabalho, né? Dividido pela carga. A unidade de potencial elétrico é o volt.
que é representado pela letra V. A unidade de trabalho é o joule, que é representado pela letra J. E a carga elétrica é representado pela letra C, que significa Coulomb. Então, veja lá, eu tenho que 1 volt é igual a 1 joule sobre 1 Coulomb. Então, aqui eu tenho a unidade de potencial elétrico, a unidade de energia e a unidade de carga elétrica, certo? Bom, eu vou agora apagar para dar continuidade. Veja bem, a gente vai agora ver o sentido da corrente elétrica. No condutor, a corrente elétrica tem sentido da extremidade A para o positivo, né? Para a extremidade B, o polo negativo, certo? Então, aí aqui nós vamos ter VA, aqui VB. Como a gente viu, né, anteriormente. Aí a gente tem aqui o mais, aqui o menos. E aqui a gente tem uma DDP, uma diferença de potencial. É interessante, no sentido da corrente elétrica, a gente vai ter dois sentidos. O sentido real, é que aquilo realmente está acontecendo, e o sentido convencional. Nós, em física, em todas as atividades, a não ser que pergunte qual o sentido real, mas em todas as atividades, todos os exercícios que nós vamos fazer, sempre a gente vai pelo sentido convencional. Então, preste bem atenção. O sentido convencional, a corrente elétrica vai do polo positivo, sentido convencional, para o polo negativo, sentido convencional. Então, aí nós temos do polo positivo para o polo negativo, o sentido convencional. Vocês não podem esquecer isso, tá? A corrente elétrica sempre vai do positivo para o negativo. Já na realidade, o que está acontecendo ali é o contrário. O sentido real, ela vai do polo negativo para o polo positivo. Então, aqui a gente vai ter sentido real. Real. Nas nossas residências, aonde é que a gente vai ver essa diferença de potencial? Onde é que a gente pode achar? Aqui está fácil da gente ver. Nas nossas residências, nós temos tomadas, certo? A tomada representa, num circuito elétrico, quando a gente vai resolver, se representa essa tomada por um círculo e 2 pontinhos no meio. Isso aí significa tomada. Nessa tomada a gente vai ter uma diferença de potencial, tá? VA e VB. Pode ser VA e VB, certo? Eu sempre boto desse lado aqui, mas pode ser o contrário, tá? Dependendo da figura. Agora eu vou apagar aqui, certo? Para fazer outro desenho. VA, VB. Aqui a gente vai ter O. Eu tenho um circuito aqui bem simples. Nas atividades que eu passei para vocês, tem umas questõezinhas parecidas com isso aqui. A corrente elétrica, ela vem do convencional, né, que a gente vai usar. Do positivo para o negativo, tá?
A gente representa a corrente elétrica pela letra I. Aí aqui, ó, veja que aqui eu tenho um encontro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando a gente tem um encontro de 3 ou mais fios, certo? A gente chama isso de nó. No nó, a corrente elétrica vai se dividir. Então, a corrente elétrica vem, quando chega aqui, ela se divide. Ela vai para aqui e vem para aqui. Aí, aqui encontrou outro nó. Ela se divide de novo. Ela vai para aqui e para aqui. Aí vem, né? Eita. Vem, quando chega... Aqui não é nó não, viu, gente? Isso aqui é uma curva do fio, tá? Nó é encontro de 3 ou mais fios. Aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. Aí quando chega aqui a corrente elétrica vem, ó. Vem descendo, ó. Ela sai aqui, se encontra aqui, sai. Aí chega aqui, se encontra de novo, sai. Certo? É assim que funciona. Outra coisa também, no circuito, uma das maneiras de apresentar, mostrar uma lâmpada é a letra E. A letra E, a gente representa uma lâmpada, tá? Bom, agora eu vou passar para os exercícios. Bom, a primeira questão diz o seguinte: qual a perda de energia elétrica sofrida por uma carga elementar ao se deslocar entre dois pontos de um condutor sob tensão de 500 volts? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, tirando os dados da questão que foi dado, vamos lá. A carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A DDP é igual a 500 volt. E pede a energia elétrica ou o trabalho, certo? Que a gente já expliquei isso a vocês. Então, a gente tem que potencial elétrico, ou V, eu vou botar, como ele usou U aí na questão, eu vou botar U. O potencial elétrico é igual a energia elétrica ou trabalho, dividido pela carga elétrica ou a carga elementar, né? Como aí foi dada a carga elementar. Então, eu tenho, está pedindo quem? A energia elétrica. Então, aqui eu posso fazer meio pelos extremos, a gente vai ter que a energia elétrica é igual a U vezes E. Então, eu tenho que a energia elétrica é igual a 500 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E vai ser igual a 800 vezes 10 a menos 19. Então, a gente tem que colocar isso em notação científica, né? A gente sabe, né? Eu vou andar 2 casas aqui para a esquerda o expoente fica positivo. Então, a vírgula está aqui, eu ando 2 casas, vai ficar 8 vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 19. Então, eu vou ter que vai ficar igual a quê? 8 vezes 10 a menos 17 joule. Bem simples, tá? E as questões que eu botei para vocês também está bem simples. Agora eu vou apagar para fazer outra questão. Bom, gente, a segunda questão é o seguinte. A energia elétrica de uma carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, varia de 1 vezes 10 a menos 18 joules
para 3,6 vezes 10 a menos 19 joules, ao se deslocar entre dois pontos A e B de um condutor metálico. Determine a DDP entre esses pontos do condutor. Então, está pedindo o U. Eu já coloquei ali os dados, certo? Eu tenho que a energia no ponto A é 1 vezes 10 a menos 18 joules. E em B é 3,6 a menos 19 joules. E a carga elementar, a gente já sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Está pedindo o U. A gente tem que U, que é o potencial elétrico, é igual à energia elétrica dividido pela carga elementar. Certo? Aí eu tenho, veja, é A e é B. Eu vou ter ali uma diferença de energia elétrica, tá? Que vai ser é A menos é B. Aí eu vou aplicando na fórmula, só que a gente tem que fazer um pequeno ajustes aí. Eu vou primeiro explicar. A energia vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 18 menos 3,6 vezes 10 a menos 19. A gente na subtração só podemos subtrair potência de mesma base e mesmo expoente. Mesma base e mesmo expoente. Eu não posso ter aqui menos 18 e lá menos 19. Então, o que é que eu faço? Eu vou andar com uma casa para a esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, o expoente é negativo. E aqui eu vou o quê? Aumentar o número. Vai ficar menos 18, menos 1. Vai ficar menos 19. Então, eu vou ter 10 vezes 10 a menos 19 menos 3,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Aí a gente tem, ó, vou fazer aqui a continha. 10 menos 3,6. 6 para 10, 4. Tem mais um 4. Para 10, 6. Então a gente vai ter que essa energia vai ser igual a quê? 6,4 vezes 10 a menos 19 joules. Substituindo agora na equação, eu tenho que U é igual a energia elétrica dividido pela carga elementar. Então eu vou ter a diferença de potencial vai ser igual a 6,4 vezes 10 a menos 19 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Posso eliminar esses dois, né? Porque isso vai passar positivo, vai subtrair os dois, vai dar zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Aí eu vou dividir 6,4, eu vou dividir com 1,6. É só a gente tirar as vírgulas. Vai dar o quê? 4. 4 vezes 16 vai dar 64. Então, eu vou ter que o U vai ser igual a 4 volts. Bem simples. Beijinhos para vocês. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre resistores, tá? Até a próxima.